Perfeito. Boa noite a todos. Então, sejam bem-vindos a essa importante palestra. Quero, primeiramente, dar as boas-vindas aqui a todos os nossos alunos do Programa de Políticas Públicas, alunos do mestrado, doutorado de Economia também, e outros convidados em geral, tá? A gente faz esse esforço aqui de fazer esses eventos exatamente por causa de vocês, né? Para trazer ideias para os alunos, para que vocês também possam encontrar, né, nesses temas pontos de partida para suas pesquisas, tá? E também o famoso networking, acho que é importante esses contatos, né? Essa sinergia entre a academia e o mercado, aí setor público. Gente, sem mais delongas, eu quero já passar ao professor Gildati, ele vai fazer as apresentações, tá bom? Então, tenha uma boa palestra e aproveitem o máximo. Bem, professor Carlos Henrique, é uma satisfação estar aqui e desenvolver o vídeo para ciceronear um pouquinho aqui este evento, que conta com uma pessoa muito honrada que nos prestou um serviço valioso à nossa nação. E eu quero, antes de fazer as devidas apresentações, eu quero identificar um pouquinho nossos estudantes aqui. Poderia levantar a mão, por gentileza, quem é do nosso curso de Economia? Tem uma mãozinha aí de interação, né, no Teams. Se vocês quiserem também aparecer, não tem problema. O curso de Economia está aqui representado? O nosso mestrado em Políticas Públicas. Aí tem vários alunos, né? Muito bom. Olá, Cibele. Paula. Virgulino também, muito bom. Eu também estou vendo aqui a presença. Opa, Isaura. É isso aí. Tem alguém do curso de algum curso de graduação da nossa instituição, da Católica EAD, por exemplo, que foi compartilhado o link lá? Olha, Catiele, Paula Leal, muito bom. E também contamos com a presença do professor doutor Paulo Nodari. Olha, a rede, muito bom. Professor Paulo, coordenador do curso de Teologia, está aqui conosco também. Muito bom. Gente, então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E eu quero apresentar o nosso palestrante de hoje. Nós vamos conduzir esse momento da seguinte maneira. Por cerca de 35, 40 minutos, nosso convidado vai discorrer acerca do tema e depois nós vamos abrir a oportunidade para que os estudantes, as pessoas que estão aqui conosco, façam perguntas. Vamos abrir uma sequência de 3 perguntas. Bem, eu sou o professor Gildalt, ingressado de forma continuar professores, e também em outras áreas no curso de Filosofia e Teologia de Instituição. E agora, vamos lá. Bem, nós estamos falando do nosso Sérgio, que é graduado em Direito, embaixador em Direito, ele atuou como diplomata pelo Instituto Rio Branco, mestre em Direito Internacional Público pela Universidade de Oslo e serviu nas embaixadas de Washington, Londres, Tel Aviv, Budapeste, Canberra e Nações Unidas em Nova York. Presidente da Fundação Alexandre de Guzmán, diretor do Instituto de Pesquisa em Relações Internacionais, Política Comercial do MRE e Governança Comum de Produtos
de base da ONU em Haia. E como principais publicações, né, e atividades, conferencista e autor de publicações em português, inglês e espanhol, organizador de livros sobre relações internacionais e política externa, também membro da OAB e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Então, nesse momento, queremos passar a palavra, com muito carinho, ao nosso palestrante. A palavra está com o senhor. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito agradeço ao professor Carlos Henrique Carrasco e ao gestor Ronaldo Silva, da Universidade Católica de Brasília, UCB, o convite para esta palestra sobre o tema o desenvolvimento sustentável e sua importância para as políticas públicas. Eu tenho que agradecer também o Ronaldo, que organizou algumas imagens a fim de ilustrar a nossa exposição. Eu cumprimento também o professor Gidalti Guedes da Silva, do Núcleo de Formação Geral e Humanística da Universidade Católica de Brasília, que é o moderador dos nossos debates e que fez a apresentação. O tema da nossa conversa é o desenvolvimento sustentável e sua importância nas políticas públicas. A sustentabilidade é um modelo de desenvolvimento, né, que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras responderem às suas próprias necessidades, né? As secas na Amazônia, Pantanal e as enchentes no Rio Grande do Sul e as altíssimas temperaturas agora que nós estamos experimentando na Índia, né? Por exemplo, deixam clara a importância da mudança do clima e a necessidade de compreensão dos problemas que afetam o meio ambiente, com vistas às medidas necessárias para mitigar seus efeitos e buscar solução. E isso não só, quer dizer, os efeitos não são só com o meio ambiente, mas também são com a economia, com toda a sociedade, né? Isso são desafios existenciais que cada vez mais graves. Mas os índices de destruição também de um outro bioma, que é o Cerrado, onde nós vivemos aqui em Brasília, né, já vai atingindo níveis assustadores. Os rumos que a humanidade está tomando, né, ao invés de conduzir a civilização, acaba conduzindo ao desastre. É preciso mudar o curso e substituir as ações predatórias por políticas públicas sustentáveis de longo prazo. O objetivo dessa nossa conversa é demonstrar que devemos ter consciência dos desafios existenciais e coordenar com a comunidade internacional o esforço global para garantir que as futuras gerações tenham ar puro, água, florestas e condições de vida melhores ou pelo menos semelhantes às de que desfrutamos. Nenhum país, por si só, pode resolver o problema da mudança do clima, que implica em respostas globais, com a participação de todos os Estados, membros das Nações Unidas. Essa resposta deve basear-se na cooperação entre os povos e no direito internacional, em cujo marco são negociados acordos e tratados. As políticas públicas são instrumentos para atingir os 17 objetivos desdobrados em 169 metas que foram estabelecidos em 2015 pelos países membros da ONU, da Organização das Nações Unidas, né, como parte da chamada Agenda 2030. O atingimento dessas metas responde aos grandes desafios que a humanidade enfrenta. Cada país deve fazer sua parte, a fim de que, dentro de 6 anos e meio, né, porque é o que nos resta até 2030, né, tenhamos honrado o compromisso com os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que representam
por assim dizer, a esperança de uma mudança cultural em favor de políticas públicas que melhorem as condições de vida, né? A educação, o saneamento, a infraestrutura em nossas comunidades em todo o planeta. A ONU coordena a execução desse projeto, mas seus esforços e o de todos nós é prejudicado por conflitos e guerras e por atitudes de desconstrução do multilateralismo, que representam essas atitudes, o multilateralismo, né, que representa a ação solidária e cooperativa da comunidade internacional. Em minha exposição, tratarei inicialmente da noção de desenvolvimento sustentável, seus aspectos científicos, na era geológica atual, denominada por alguns cientistas como a do antropoceno. Diante da importância da cooperação internacional e do direito, farei um breve retrospecto histórico do Brasil no multilateralismo, muito breve. Tentarei mostrar como o nosso país ajudou a formar princípios e valores responsáveis pela solidariedade entre as nações, a paz, né? E uma ordem internacional fundada em normas de direito e não no arbítrio, no poder dos mais fortes. O direito é, efetivamente, a base da legitimidade e da sustentação das políticas públicas. Terminarei minha apresentação citando o exemplo da construção de Brasília, capital do nosso país. Brasília é importante referência sobre a capacidade de realização nacional e do mérito de nossas políticas públicas a partir de uma visão estratégica de longo prazo, dentro do planejamento e também do prazo estipulado. Minha conclusão é de que temos, né, o Brasil tem, né, nós, povo brasileiro, né, temos capacidade e vantagens comparativas para transformar os desafios em oportunidades, transformar os desafios em oportunidades. Mas é preciso consciência, conhecimento e planejamento, e apoio de todos, especialmente da academia, né, que tem um importante papel a desempenhar. Eu vou tratar agora do antropoceno e o conceito de sustentabilidade. Acho que tem até uma imagem aí que o Ronaldo conseguiu para mostrar. É preciso compreender a noção de desenvolvimento sustentável, que representa o equilíbrio entre o crescimento econômico com racionalidade e o não esgotamento dos meios de subsistência, dos recursos naturais, a fim de garantir às próximas gerações a possibilidade de explorar também esses recursos. Se não houver racionalidade e parcimônia, esgotaremos os recursos da terra e condenaremos as próximas gerações a uma vida de escassez. Ainda no século XX, o químico holandês Paul Crutzen, já falecido, ele foi Prêmio Nobel de Química em 2005. Ele identificou a transformação da humanidade numa força geológica e demonstrou a necessidade de uma mobilização e cooperação global em defesa da sustentabilidade dos recursos naturais do planeta. Ele defendeu que no Holoceno, que ele batizou assim o Holoceno, que significa o mais recente período geológico, isso na concepção dele, não significa que, enfim, essa visão seja uma visão predominante, mas ela é uma visão importante, né? Então, quando ele fala no Holoceno, né, o Holoceno é a visão, é o período, é a era onde nós vivemos atualmente. Ela compreende a época pós-glacial dos últimos 10 a 12 mil anos, né? As atividades humanas no Holoceno foram gradualmente, né, se tornando uma força
não apenas geológica, mas também morfológica importante, né? Uma força comparável às maiores forças da Terra. E, em razão disso, essa característica determinante, né, merecia um conceito próprio, né, porque o Holoceno significa simplesmente a mais recente era, né, o seno recente. Então, ele sugeriu para deixar marcada a participação do homem, ele sugeriu, então, que esse período que nós vivemos hoje deveria se chamar antropoceno. Antropoceno, quer dizer, que corresponderia ao humano novo, né? Então, seria uma nova era geológica, que é uma era que possivelmente começaria, a sua gênese estaria ligada à Revolução Industrial, algo assim. Quando o homem começa efetivamente a marcar, a ter um impacto geológico e morfológico na Terra, no planeta. A expansão da humanidade também, né, o crescimento da humanidade, né, e a exploração de recursos numa base per capita deixou bem claro, né, o impacto do homem no planeta, né? Por isso, é necessário que houvesse uma mobilização da comunidade internacional em defesa da ciência e da vida, né, para que, então, houvesse uma compreensão do que nós estamos vivendo atualmente, né? O Crutzen, ele contribuiu para o conhecimento e a compreensão pública da evolução do meio ambiente diante dos novos desafios e para a formulação de respostas a dilemas existenciais. Suas pesquisas ajudaram a entender, por exemplo, a química do ozônio na estratosfera. O ozônio é um gás essencial à vida, pois absorve a maior parte dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Foi graças a ele também que a humanidade, graças ao Paul Crutzen, né, esse holandês, que a humanidade pôde melhor avaliar as consequências de uma hecatombe nuclear a partir da noção do inverno nuclear. Então, ainda que não houvesse, ainda que as bombas explodissem em determinados países, né, o inverno nuclear atingiria todo o planeta e seria devastador. Assim, além dos problemas existenciais causados pela mudança do clima e esgotamento dos recursos naturais, nós temos diante de nós o risco de uma catástrofe nuclear provocada a partir de fatores geopolíticos. Enfim, vivemos tempos interessantes e perigosos. Vou falar sobre o alerta, então, da ciência e o multilateralismo, né? Esses conhecimentos científicos desenvolvidos pelo Paul Crutzen acabaram, a gravidade deles, a importância deles, fez com que a comunidade internacional se reunisse pela primeira vez em torno desse tema na Conferência da ONU sobre Meio Ambiente Humano, que se realizou em 1972 em Estocolmo, na Suécia, né? A conferência representou um importante marco da consciência da gravidade dos desafios da ação humana, né, ao meio ambiente, né? Ela foi também precursora, né, de uma conferência que vocês conhecem bem, né, que talvez os mais velhos conheçam, né, que foi a famosa Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi realizada no Brasil em 92, a chamada Rio 92, ou também conhecida como a Cúpula da Terra, né, que representou um avanço significativo do direito internacional ambiental e o estabelecimento de princípios gerais sobre o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, incluídos num documento que ficou muito conhecido à época, que se chamava Agenda 21. Essa Agenda 21 ela se propunha a lançar as bases do conhecimento com vistas
o conhecimento ligado ao meio ambiente, né, com vistas ao século XXI. A Rio 92, né, ela alcançou importantes resultados, tais como a Declaração do Rio e seus princípios, a Convenção, e a Declaração do Rio e seus princípios é importante, né, por causa da sustentabilidade. Eu vou voltar a isso aqui. Então, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, vocês ouvem falar no Acordo de Paris, o Acordo de Paris está dentro do contexto da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. A Convenção sobre... agora vamos ter aqui no Brasil, né, a COP, né, que é a conferência anual realizada no contexto da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, que vai ser realizada em Belém, né? Então, como resultado também da Rio 92, nós tivemos a Convenção sobre Diversidade Biológica e a Declaração dos Princípios sobre Florestas. E também, como resultado dessa importante reunião da Rio 92, né, foi a criação da comissão chamada ECO 92, né, a Comissão da ONU sobre o Desenvolvimento Sustentável. O conceito de sustentabilidade, que tem a ver com a nossa palestra, né, tem sua gênese no encontro em Estocolmo, em 72, né, e surge pela primeira vez no relatório Brundtland, de 1991. Brundtland era uma ministra do Meio Ambiente, ministra das Relações Exteriores, da Noruega, né, que se dedicou muito ao tema, né, esse tema, e essa noção de desenvolvimento sustentável, ela se consolida, né, na Conferência do Rio, em 1992. A Agenda 21 constitui meio de planejar a construção de sociedades sustentáveis, conciliando proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. O alerta da ciência, feito naquelas duas conferências históricas, foi se confirmando e se agravando na medida em que as catástrofes climáticas previstas pela ciência vão se tornando mais frequentes e cada vez mais danosas, né? Danosas para os habitantes da Terra, para todos nós, né? E também criam problemas seríssimos para a economia, né? Para o meio ambiente. Veja o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, né? A quarta economia do país, né? Então, está aí com uma grande economia, a produção industrial, produção agrícola. Então, tudo isso está sendo afetado em razão das enchentes no Rio Grande do Sul, né? Enchentes sem precedentes. Como resultado desse processo de conscientização, né, das duas conferências, né, a que eu me referi anteriormente, né, e houve outras, né, a comunidade internacional, por meio da ONU, aprovou em 2015, pelo voto unânime de seus 193 Estados-membros, a chamada Agenda 2030, Agenda 2030, né? Com 17 objetivos a serem alcançados até aquele ano, ou seja, dentro de 6 anos e meio, com vistas a combater os principais desafios à humanidade e ao planeta. Nessa categoria, encontram-se esses objetivos, né? Eles cobrem, né, mudanças climáticas, emissões de carbono, perda da biodiversidade, bem como problemas socioeconômicos e geopolíticos, né, que influem na capacidade e na efetividade de enfrentamento aos desafios sistêmicos. O alerta da ciência, desde a década de 70, levou a comunidade internacional a negociar convenções e a promover projetos de longo prazo de cooperação internacional com vistas a combater os desafios e mitigá-los e ajustar as suas consequências. A Agenda 2030 constitui um plano global com objetivos considerados os mais urgentes para as condições de vida do planeta e seus habitantes. Essas metas devem ser alcançadas individualmente por todos os países até 2030 e elas devem ser incorporadas às suas políticas públicas, né? Essas metas devem se tornar permanentes.
né? Porque são temas, os desafios não vão desaparecer. Não? Infelizmente, divisões ideológicas, étnicas e políticas têm gerado ou aprofundado conflitos, prejudicando os esforços multilaterais e a cooperação internacional para o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, né? Temos que ODS. O êxito da Agenda 2030, se nós lograrmos o êxito da Agenda 2030, né, esse resultado reforçará o multilateralismo, que legitima a ação coletiva num processo de construção de uma ordem internacional baseada em princípios e regras que marcam a prevalência do direito internacional. É imperativo fortalecer o multilateralismo, revertendo a atual tendência de retorno a políticas unilaterais, ao protecionismo, por vezes disfarçado de medidas de proteção ambiental, né? O unilateralismo, na realidade, serve ao arbítrio, né? À predominância da força do poder, né, militar, e não a uma ordem fundada na igualdade soberana dos Estados, né, em princípios de direito aplicáveis ao caso. Né? Vou tratar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Né? O Ronaldo preparou, inclusive, uma projeção com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, né? E nós poderemos, então, acompanhá-los um a um. O primeiro deles é eliminar a pobreza, né? O segundo é eliminar a fome, né? Alcançar a segurança alimentar, né? Não só eliminar a fome, mas alcançar a segurança alimentar, porque o que se quer não é muito bem resolver o problema da fome em 2030, não. É que se alcance a segurança alimentar, né, e haja uma melhoria dos padrões de nutrição, né, e promover a agricultura sustentável. Não é agricultura predatória, é agricultura sustentável. Então, no fundo, nós temos esses títulos que simplificam, mas são processos mais complexos, que todos eles têm a ver com sustentabilidade, com resiliência, com permanência, né? O terceiro é assegurar vida saudável em todas as idades, né? Então, as pessoas têm que ter vida saudável. Você ter vida saudável, você tem que respirar o ar puro. Se o seu ar é contaminado por uma quantidade de ônibus, de caminhões, de automóveis, se você, da sua janela, não consegue respirar, vai ter um problema pulmonar, porque você está respirando aquele ar poluído que está vindo de lá. Não é isso. O objetivo em 2030 é que você tenha, enfim, condições de você respirar no ar puro. Esse é o objetivo, né? Então, assegurar vida saudável em todas as idades. Você deve ter parques por onde caminhar, levar seus filhos, andar de bicicleta. Então, esse é o objetivo, você ter uma vida saudável, né? Esse é o objetivo 3, né? Em todas as idades, né? O objetivo 4 diz respeito à educação inclusiva, que deve ser equitativa e de qualidade, né? Todos devem ter direito e acesso efetivo, né, a uma educação de qualidade, né? E o objetivo, a educação é a grande transformadora, a educação é um instrumento transformador da sociedade. Então, a educação é base para tudo mais. Entende? E o fato de eu estar aqui na Universidade Católica e ver esse conjunto extraordinário, muito impressionante, né, de prédios, né, e estudantes andando, isso me deixa muito feliz, né, de ver aqui novas gerações de brasileiros sendo formados, aprendendo. Então, parabéns a todos vocês, aos professores e aos alunos. Alcançar o índice número 5 é alcançar a igualdade de gênero e promover a ascensão das mulheres, né? Então, a gente, enfim, historicamente, tivemos uma sociedade que era uma sociedade patriarcal, né? E as mulheres não podiam nem votar. Então, nós estamos correndo atrás do prejuízo e ajudando as mulheres
que hoje em dia comandam a maior parte dos lares do Brasil, né, a efetivamente terem as mesmas condições, terem os mesmos salários, que elas sejam reconhecidas exatamente com igualdade, né, e isso é muito positivo, né, a igualdade de gênero. A outra é a gestão, número 6, é a gestão sustentável da água e saneamento. É para todos. É preciso que nós tenhamos água e saneamento, água pura e saneamento, né? Não podemos também conviver com usinas antigas em que você tem um cheiro insuportável diante das comunidades. Não, isso, ou no mundo de hoje, você já tem saneamento muito sofisticado, né? E, então, temos que ter um nível de saneamento compatível com os melhores do mundo. Então, isso é importante, né? Acesso à energia sustentável. O Brasil está avançando muito nesse particular, né? E está crescendo muito com a energia eólica, energia solar, entende? Além da energia da hidro, né? Eletricidade e tudo mais. O oitavo é o crescimento econômico sustentável, um trabalho decente. Não basta você ter crescimento sustentável, você tem que ter trabalho decente, você tem que ter, enfim, condições adequadas para o exercício da sua profissão, do seu trabalho, não é isso? O nono é construir infraestruturas resistentes e promover a industrialização sustentável. E é isso que nós estamos buscando. Nós temos que ter infraestruturas resistentes, né? Temos que ter condições, né, inclusive, no futuro, agora, enfim, quando serão reformadas, serão reconstruídas no Rio Grande do Sul, que sejam reconstruídas em bases resilientes, em bases que permitam, que evitem que isso venha a acontecer, que essas enchentes venham a acontecer. Temos que ser mais inteligentes, mais espertos, né? Temos que utilizar tecnologias para evitar que esse problema seja recorrente, né? Que, na realidade, já vinha sendo. Né? Havia pequenas enchentes no Rio Grande do Sul que já eram um alerta. Né? Enfim, por exemplo, né? Em vários países, você tem treinos anuais para você ver se os sistemas de emergência estão funcionando. Isso deve ser feito, isso deve ser incorporado pelos municípios, entende? Isso deve fazer parte da nossa cultura, é a preparação anual. Os municípios devem se preparar, então, junto com os estudantes, para treinar e evitar, então, que você sofra novamente esse tipo de calamidade. Né? O outro, né, o próximo é a industrialização sustentável, né? E o 10º é reduzir as desigualdades. Olha, o Brasil é um país muito desigual. A redução das desigualdades é um imperativo. Okay? O próximo índice é tornar as cidades assentamentos humanos inclusivos e sustentáveis. O 12º é padrões de produção e de consumo sustentáveis. Né? Então, isso é importante, porque nós temos que ajustar os nossos padrões também aos recursos de que a Terra dispõe, senão nós vamos esgotá-los. Então, isso tudo é preciso haver uma certa consciência. Não? O 13º são medidas urgentes para combater a mudança do clima, né, e seus impactos. O Brasil está fazendo um esforço agora, né, com relação mais recentemente, está tendo um grande empenho nisso, né, para o desmatamento, para você reduzir o desmatamento. Né? Isso é importantíssimo, inclusive, porque o desmatamento resulta, sobretudo, de ações criminosas. Então, é o crime organizado. Então, temos que acabar com isso, temos que pôr fim a esse desmatamento criminoso, né? e reduzir os níveis de desmatamento de acordo com os compromissos que o Brasil assumiu. Né? Conservação, 14º. Conservação, 14º objetivo. Conservação e uso sustentável dos oceanos. É importante, então, que nós não lançar, enfim, garrafas não degradáveis aos oceanos, porque tudo isso acaba, né, sendo, enfim, incorporado. O peixe come e tudo mais, depois eles vão comer um peixe que tem pedaços de plástico.
Então, aqui nós temos que ter uma consciência de que temos que ter um meio ambiente limpo, entende? E as nossas ações diárias concorrem para isso. Temos que ter essa consciência como cidadão, né? A outra é proteger, 15º, proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, né? Então, você respeitar, por exemplo, aqui o Cerrado, como eu disse, está sofrendo, né, uma destruição inacreditável, né? Se nós estamos reduzindo ali o desmatamento na Amazônia, né, o grau de destruição do Cerrado, aonde você tem fontes hídricas da maior importância, né, é uma atitude criminosa, entende? Que merece, por parte das autoridades públicas, uma consciência e um debate com toda a opinião pública, entende? Para que nós possamos entender como é que se está permitindo essa destruição do Cerrado, entende? Enfim, o outro, 16º objetivo é promover sociedades pacíficas e inclusivas e deter a perda da biodiversidade, né? Isso é muito importante. E aí você entra um pouco na praia do Brasil, por assim dizer, porque o Brasil é um país de perfil pacífico. O Brasil é um país que contribuiu muito para o desenvolvimento do direito internacional, né? Toda a nossa história, mesmo antes da nossa independência, estava ligada, né, ao desenvolvimento de princípios que depois, hoje, estão mal, ou princípios que nos ajudaram a formar o nosso espaço, né? E nós temos hoje o 5º maior país do mundo, né? E esse espaço não foi formado na base da guerra, ele foi formado na base do direito, na base da ocupação, na base do povoamento e na base da comprovação desse povoamento. Então, isso implicava princípios de direito internacional, princípios de direito que foram sendo desenvolvidos, entende? E o Brasil depois negocia as suas fronteiras, quando se torna independente em 1822, com os países vizinhos, aplicando princípios, aplicando o direito internacional, né? E não são todos os países que são assim, sobretudo os grandes países, né? Você teve uma outra lógica, né, que prevaleceu, não foi a lógica do direito e da paz, como é característico, e o Brasil, e todo brasileiro, deve ter consciência disso, se orgulhar desse passado, que foi conseguido graças não só ao povo brasileiro, mas também à sua diplomacia, às suas, enfim, aos seus governantes, né? Então, os ODS, né, essencialmente, eles representam, né, que nós temos que promover uma mudança cultural e transformar também as nossas ações, né, ter consciência e também aproveitar, né, esse desafio existencial e fazer com que esse desafio existencial se transforme numa oportunidade de mudança, né? E é isso que nós vamos tentar fazer, né? Transformar o desafio numa oportunidade, né? O Brasil, então, está diante dessa possibilidade histórica de transformar graves questões estruturais, desafios existenciais globais, em oportunidades de mudança na transição para a descarbonização, reindustrialização e economia verde, superando ao mesmo tempo as desigualdades que comprometem a dignidade individual e coletiva. Num país com grandes carências sociais, como o Brasil, impõe-se o aproveitamento das vantagens comparativas para tornar o Brasil potência global de um futuro sustentável, de liberdade e justiça para todos. Esse deve ser o nosso objetivo, o objetivo de todos nós. É preciso consciência, visão estratégica e compromisso com políticas públicas eficazes que permitam ao Brasil, então, em linha, né? Porque, na realidade, os Objetivos de Desenvolvimento Social não quer dizer que nós não tenhamos, nosso governo, as nossas políticas. Não, nós estamos, no fundo, com as nossas políticas, né, contribuindo para algo maior, né, algo que tem a ver com o planeta. E isso vai
vai fazer com que a humanidade toda aprecie o esforço que o Brasil está fazendo. Isso é muito importante. Tá? Então, o objetivo, né, de eliminar a pobreza, preservar a natureza e assegurar a prosperidade. Eu creio que eliminar a pobreza, preservar a natureza e assegurar a prosperidade seria uma síntese dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Né? E isso aí vai ser ainda mais importante, porque eu não sei se vocês estão se dando conta que o Brasil vai ser o Brasil é sede do G20. Então, as atenções do mundo já estão convergindo para nós. Né? Então, vamos ter uma reunião em novembro no Rio de Janeiro, reunião de cúpula. Isso é muito importante. Então, nós estamos... o que o Brasil faz está sendo acompanhado pelo mundo. Né? E o Brasil assumirá a presidência da COP30 em Belém do Pará, né? E também vai assumir a do BRICS. Eu tenho aqui também um prazo, né, que eu tenho que cumprir. Então, o que eu vou dizer, gostaria só de já avançando para dizer o seguinte, que responsabilidade ambiental, responsabilidade social e governança são pré-requisitos para planejar e investir na reindustrialização em bases verdes e sustentáveis. Né? E as nossas vantagens comparativas são democracia consolidada, geopoliticamente estável, nem todos os países têm isso, né? Grande produtor de proteínas animais e vegetais, né? Para a segurança alimentar global, recursos naturais e energéticos e minerais abundantes, né? E essenciais para a transição energética, maior biodiversidade e a floresta tropical, a maior floresta tropical do mundo, né? Matriz elétrica e energética mais renovável do G20, né? E tradição de políticas públicas voltadas para práticas sustentáveis. Né? Um país historicamente em paz com seus vizinhos, que resolve os problemas internacionais por meio da diplomacia e do direito internacional. Eu creio que tudo isso, quer dizer, já para encerrar, né, nós temos ao mundo a demonstração de que nós somos capazes. E Brasília representa, na construção de Brasília, representa exatamente essa demonstração da nossa capacidade. Né? E isso não significa que foi apenas essa. Né? Nós temos até o Ronaldo colocou, eu acho que um slide de uma fala do grande jurista brasileiro, Pontes de Miranda, que disse que a demonstração da competência do Brasil está na união nacional, entende? Na união nacional, né? E a união nacional é algo extraordinário, porque quando o Brasil se torna independente, o Brasil não era uma nação politicamente organizada, o Brasil eram muitas nações, entende? E o fato do Brasil ter se unido e conseguido depois esse espaço e se justificado com base no direito todo esse espaço e unido, integrado o seu povo, é efetivamente um feito extraordinário também, né? Além de Brasília, não deixa de simbolizar um pouco de tudo isso. Eu acho que eu vou parar por aqui, não é? E dar um pouco, né? Não pode continuar? Estão dizendo que eu posso continuar aqui. Eu não sabe. Hein? Quantos mais? 10 minutos. Não, então, eu vou falar rapidamente, né? Ele está me mostrando aqui, só porque eu tive uma parte da minha palestra que mostra o Brasil e o multilateralismo. Como é que o Brasil contribuiu para o multilateralismo? O Brasil contribuiu para o multilateralismo, né? Com um princípio, que era um princípio europeu, um princípio westphaliano, um princípio do século XVII, né? Quando, após a Guerra dos 30 anos, né? Nós conseguimos, então, a Europa consegue, então, estabelecer uma série de acordos, né? E esses acordos foram importantes, inclusive, na mudança da Idade Média para a Idade Moderna, né? E um desses princípios é o princípio da igualdade. E na Conferência de Paz de 1907, que foi a conferência que, por assim dizer,
inaugura, houve outras que inauguraram, outras dentro do contexto do pan-americanismo, mas essa, em razão da sua importância, né, da sua importância global, né, fora do hemisfério, né, então, essa conferência, né, o desempenho do Brasil. O Brasil, então, resgata o princípio da igualdade soberana. O Brasil resgata, olha, nós somos todos soberanos, né? e somos todos iguais na nossa soberania, né? Isso não significa que um não seja maior do que o outro, ou mais rico, ou mais pobre, mas somos todos iguais. E naquela época, ninguém queria saber de igualdade nenhuma, entende? Ninguém estava querendo saber de igualdade. Os países mais fortes, eles queriam continuar como mais fortes, países europeus, queriam continuar, os americanos. Então, ninguém estava interessado no princípio da igualdade. Mas o Brasil resgatou esse princípio westphaliano, né? E com argumentos bastante sólidos, tornou esse princípio, né, inescapável, né, na construção das Nações Unidas, que viria a ocorrer, né, 30, 40 anos depois. Né? Então, isso essa contribuição do Brasil é uma contribuição reconhecida, né? E o multilateralismo, as Nações Unidas, né? Se você pegar a Carta da ONU, você vê lá que o princípio da igualdade está logo no início, entende? E ele é um princípio básico, um princípio que ajuda na formação. Então, essa reunião de 1907, essa Conferência da Paz de 1907, ela é um marco de contribuições que o Brasil começou a dar, e isso também começou a despertar um respeito internacional em relação ao Brasil, em relação à sua delegação, as posições que o Brasil defendia, as pessoas começaram a prestar atenção, né? E, a partir daí, né, isso ocorreu também, né, mais tarde, isso ocorre, e também durante. Por exemplo, só para dar um outro exemplo a vocês, né, não sei o tempo que eu tenho aqui, não, o interessante que estão me chamando, tenho 5 minutos, que estão me chamando a atenção aqui, é que, nesse momento, dois vultos importantes, dois brasileiros importantes, eles marcaram a história do Brasil, né? Que foi o barão, nosso barão do Rio Branco, né? Que era o chanceler, né? E que foi um diplomata realmente, né? O patrono da diplomacia brasileira, né? Um homem extraordinário, né? E que hoje está na nossa na moeda, esteve na moeda, está, enfim, nos estados, está, enfim, nos rios, está por todo lugar. Você tem o Rio Branco, né? O Rio Branco, graças a esse extraordinário brasileiro, né? Esse grande líder, né? Brasileiro, esse grande herói da nossa... E também que foi responsável pela negociação do Brasil, né? Com esses 10 países, 3 dos quais potências europeias, ele negociou tudo isso, entende, de maneira a que o Brasil consolidou o seu espaço, esse grande espaço que tem. E o outro grande brasileiro, né, na conferência de 1907, que aí ele era, em 1907, o chefe da delegação brasileira, é o Rui Barbosa. O Rui Barbosa, ele é um outro grande brasileiro, que também foi candidato à presidência, né, da República, né, e ele está ali nessa foto que o Ronaldo encontrou e botou. Ele está ali, então, com os delegados, aquela delegação brasileira à Conferência de Paz da Haia, né? Enfim, então isso ilustra um pouco. Outro slide que eu gostaria de falar, que tem a ver com Brasília, é que Brasília não é fruto do acaso. Ah, não, Juscelino, não é isso. Brasília não é fruto do acaso. Brasília vem sendo pensada antes mesmo do Brasil ser independente, né? Você teve, então, manifestações no início, no início da nossa independência,
no sentido de você retirar a capital do Rio de Janeiro, porque expunha muito, era uma capital muito exposta do ponto de vista da segurança, entendida também naquele momento histórico, né? E então, o que acontece? Houve um outro brasileiro, né, que foi o primeiro grande historiador brasileiro, que era também diplomata, que era o Francisco Adolfo Varnhagen, né? Esse Francisco Adolfo Varnhagen, então, em 1850, ele escreve o que se chamou depois de Memorial Orgânico, que é um pequeno livreto, né? E nesse livreto ele faz uma série de propostas para que o Brasil e leva à Assembleia, né? E propõe efetivamente, porque o objetivo dele era que o Brasil efetivamente deixasse de ser um país colônia, né? Embora já fosse independente, mas ele achava que o Brasil tinha que tomar algumas medidas. E ele, então, enuncia 6 ou 7 medidas, entre elas a mudança da capital para o interior, né? E também ele queria contribuir para colonizar o interior do Brasil, trazendo imigrantes europeus, né? Com tecnologias novas, essa coisa toda. E isso tudo, então, essa imagem que o Ronaldo trouxe para ilustrar aqui a nossa exposição, ela foi retirada, né, do Museu Juscelino Kubitschek, onde você tem, então, esses barômetros, né? Ele deu barômetros ao prefeito de Formosa, da cidade de Formosa, né? Isso no final, isso em meados ali do século XIX, né? E ele então, e ele sofreu tanto nesse périplo que acabou logo depois morrendo, né? Ele era nosso embaixador na Áustria, que era o Império Austro-Húngaro, a Áustria era um país importante. E ele veio para o Brasil porque ele queria fazer esse périplo, e até Brasília. Então, e depois, esse roteiro que ele fez serviu de base àquele engenheiro belga Cruz, né, que veio a estabelecer ali um retângulo que depois o Juscelino, na época do Juscelino, né, também, mas reconfirmaram a demarcação, né, do Brasil, e que se deve ao Cruz, e o roteiro que foi feito pelo Cruz, por esse belga, que viveu muitos anos no Brasil, se deve também a esse historiador diplomata, que é o Varnhagen, né? Então, para mostrar com isso, eu acho que eu concluo. Meu tempo está esgotado, já estão dizendo ali, e para a gente eventualmente fazer uma pergunta, responder uma pergunta ou outra. Muito obrigado. Bem, antes de nós fazermos qualquer pergunta, eu peço que todos vamos agradecer, né? Vamos agradecer com palmas, E aí tem várias formas de interagir aqui no nosso Teams, né? Nós vamos... Agora, se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário queiram fazer, eu terei muito prazer em conversar com vocês. Inclusive, porque eu não sei se vocês notaram, mas também o Ronaldo pesquisou aí na internet, ele colocou um artigo que eu publiquei no Correio Brasiliense, que eu queria chamar a atenção até dos colegas meus, de amigos. Eu estava precisando de ajuda para um projeto de um livro sobre o Varnhagen. E estava com dificuldade de atrair atenção. Então, graças ao Correio Brasiliense, eu consegui que eles publicassem esse artigo, né, em 2016, e a partir daí, eu não sei se a gente teria a cópia mas vocês podem ver na internet, porque Varnhagen
Diplomacia Estratégica, né? E tem meu nome. Aí vocês vão ver o livro que eu organizei e que foi editado pela Fundação Alexandre Gusmão. E é um livro muito interessante, porque aí eu convidei uma série de também de pessoas, professores, enfim, estudiosos, né, sobre o Varnhagen, o Arno Velling, que hoje é membro da Academia Brasileira de Letras. Ele era presidente do IHGB na época, e ele, então, hoje é o maior especialista em Varnhagen. Ele, então, participou, fizemos, então, seminários, e depois desses seminários, nós fizemos um livro para mostrar que o Varnhagen ele tinha um pensamento estratégico, ao contrário do que muitos imaginavam que ele tivesse que ter. Então, exatamente a ideia era mostrar que você tem brasileiros, entende, que pensam estrategicamente o Brasil. E esse esforço de pensar estrategicamente o Brasil muito tem a ver com o tema da nossa palestra, que são os objetivos do desenvolvimento sustentável, quer dizer, pensar estrategicamente o Brasil. Agora, olha, o Ronaldo achou também lá né? E aí vocês têm o livro, né? Varnhagen, 1816, 1878, Diplomacia e Pensamento Estratégico. Pronto, agora eu acho que eu cobri toda, não devo mais nada. Inclusive, eu estou postando agora o link da internet, da Fundação, que está disponibilizando a obra, tá? Depois vocês podem Não, esse eu falei. Ele continuar botou acessando. também lá, eu já tinha comentado isso, ele está me mostrando, mas vocês já viram ali. Ó. Só para repetir um pouco mais, está mostrando aqui. Então, o que acontece é o seguinte: o Pontes de Miranda foi um grande jurista brasileiro. E quando, então, ele já estava velhinho, né? Mas quando nós saímos do regime militar, né, da ditadura, e então, o que aconteceu? O Brasil, então, o Congresso, né, tinha que ter uma Constituição adequada, né? Uma Constituição, então, uma nova Constituição. E aí houve um grupo, né, houve vários grupos, né, mas entre eles fizeram uma análise das preliminares para a revisão constitucional, a Constituição de 1988. E então o nosso grande Pontes de Miranda, né, esse grande jurista, né, ele, então, ali na análise, né, sobre as preliminares, ele diz isso. Na realidade, eu retirei isso de um livro, Identidade Brasileira, do Celso Laffer, entende? Que ele cita. Na realidade, ele citou isso. Eu achei essa citação excelente. Então, o Pontes de Miranda diz o seguinte: a despeito das descontinuidades e das diferenças econômicas, né, e sociais existentes no país, os problemas, né, econômicos e sociais que todos nós sabemos. A unidade nacional é o nosso motivo único. Eu já mostrei que não é o único, mas ele diz aqui, é motivo único de justo orgulho e o único título de verdade que podemos atirar sobre a mesa quando tivermos de invocar perante os povos o nosso direito de existência e a presunção de que somos capazes. E realmente isso é um atestado de competência para um povo extraordinário, né? Foi bom você ter mostrado. Aí fica mais claro ainda. Mas é isso. Professor Guidat Guedes. O professor Guidat Guedes está sendo importante, porque ele também está ali manipulando e se não fosse o controle dele, eu acho que vocês nem iam conseguir me ver. Ele tá fazendo com que as pontas, né, se encontrem aí. A equipe está empenhada aqui, professor. O Ronaldo, o professor Carlos.
professor Carlos Carrasco também, que está aqui também conosco. Enfim, foi, no fundo, eu estou aqui por causa deles e eu fiquei muito contente, nós conversamos e eu fiquei muito interessado no esforço que eles estão fazendo na área das políticas públicas e eles ficaram interessados também nos comentários que eu fiz e espero que eu tenha justificado aí, enfim, o convite que eles me fizeram. Espero que o que eu tenha dito a vocês tenha acrescido em alguma coisa, em alguma medida, o conhecimento de vocês. Nós temos aqui, doutor Sérgio, algumas questões. A nossa aluna Paula fez aqui algumas questões. Vamos elencar uma questão dela, uma questão do Arley também. E depois teremos mais uma aqui como uma provocação da mesa. Uma pergunta da Paula, que é: como o senhor acha que as Nações Unidas irão avaliar a eficácia da implementação e dos resultados, né, dessa agenda, da Agenda 2030? Olha, essa é uma excelente pergunta. Se você for, inclusive na palestra que eu escrevi, na realidade eu fiz também essa palestra na semana passada, mas é uma palestra com enfoque diferente. Ela foi voltada também para o estudante de direito internacional. Então, ela foi voltada para um outro público. Não essa, era uma palestra diferente. Mas nessa palestra que eu fiz lá em São Paulo, lá para os alunos da USP, eu mostro exatamente, isso está escrito, né? Eu fiz também de improviso, mas isso está escrito no texto que eu deixei lá, e que são as declarações do secretário-geral da ONU, que são declarações muito pessimistas em relação à capacidade da comunidade internacional, né, vir a efetivamente... E ele faz um alerta, falou: olha, nós não podemos, são alarmistas até, as colocações dele são alarmistas. Então ele diz: olha, nós não podemos fracassar, não podemos fracassar. E não podemos, temos que implementar esse projeto. É um projeto importante e o mundo está numa situação difícil, né? As demandas, né? Porque ele diz o seguinte, que nós estamos vivendo uma multiplicidade de crises, entende? Então, você tem a crise climática, você tem as crises geopolíticas, e aí a guerra da Ucrânia, a guerra lá de Gaza, né? E a ameaça de utilização, né, por parte do Putin, né, do presidente da Rússia, de armamentos nucleares, enfim, ainda que sejam táticos, mas tudo isso leva a uma situação de muita insegurança, de muita incerteza, né? Então, o secretário-geral da ONU, com a responsabilidade que ele tem, ele colocou isso. Agora, veja bem, as declarações dele, elas foram também influenciadas pelo impacto da Covid-19. A pandemia atrasou tudo. A pandemia parecia que nós não íamos ter condição de fazer nada, entende? Então, eu creio que na reunião que vai se realizar em setembro sobre esse tema na ONU, né? Haverá uma cúpula também importante, né? Que vai tratar da implementação dessa Agenda 2030. Eu espero que o tom não seja um tom tão negativo e apocalíptico, porque está havendo avanços, e avanços que também decorrem de atitudes de governantes, atitudes
atitudes afirmativas de governantes que reconhecem os problemas diante de nós e, então, é importante você ter líderes que reconheçam os problemas e que você reúnam aquelas entidades, aquelas pessoas, que sejam capazes ali de atuar e mobilizar toda a sociedade brasileira para você enfrentá-los e mudar, então, e resolver esses problemas, né? Como foi feito no caso de Brasília, né? Brasília era um sonho, era uma promessa. E eu me lembro, quando eu era criança, as pessoas diziam, isso não vai sair, tal e coisa, né? Eu me lembro quando eu vi num mapa, na casa de um tio, avô, né, que tinha lá no meio do mapa do Brasil um retângulo dizendo, olha, futura capital do Brasil. E aí eu perguntei a ele, meu avô, isso aí, eu falei, isso é uma maluquice, isso nunca vai acontecer. Então, hoje nós estamos aqui em Brasília, né? Essa potência, nessa outra potência aqui, que é a Universidade Católica, né? Né? Então, você vê o que é, né? A força, né, do Brasil, quando o Brasil se determina, né, a vencer os seus problemas, né? Impressionante. E aí Brasília estava no Time Magazine, no Life, no mundo todo, né, mostrou Brasília como representando a modernidade do Brasil, né? Um outro Brasil que estava nascendo. Isso é extraordinário. Mas então, eu respondi? Sim, perfeitamente. É interessante a sua abordagem no sentido de reconhecer as contradições, mas ter um espírito profundamente esperançoso. E isso é importante. É importante. A Cibele pediu para fazer essa pergunta oralmente. Vamos lá, Cibele, pode perguntar ao professor. Professor, há poucos dias eu... Cibele, está me ouvindo? O senhor está me ouvindo? Só um pouquinho. Deixa eu libero aqui. Pode perguntar, Cibele. Senhor Ronaldo, o senhor me desculpe, chame até de professor, mas vou lhe chamar senhor Ronaldo. É o seguinte, há poucos dias eu tive uma matéria, Economia da Regulamentação, e foi exatamente voltada para essa área, Economia da Regulamentação Ambiental. E o tema na qual eu pesquisei foi o mercado ambiental, certo? Mercado ambiental. Sim, mercado de carbono, tá? Zélia, me ajude, tá? Nós duas fizemos um trabalho focado nisso. Então, é notório que, a partir dos anos 40, na Revolução Industrial, né, o país sofreu um maior aquecimento global devido, né, à emissão dos gases, né, na atmosfera, né, principalmente pelas indústrias, né? Esses gases que provocam o aquecimento, né, global, certo? Principalmente, ou seja, o que a gente tem vários gases, o vilão entre eles, o gás carbono, né, o dióxido de carbono. Então, de acordo com o Acordo de Quioto, né, o senhor sabe, 1997, os países desenvolvidos deveriam reduzir essas emissões. Não, é um acordo que não foi totalmente cumprido, então, passaram-se anos, e então, em 2015, né, veio o Acordo de Paris, né, na qual os países desenvolvidos e em desenvolvimento deveriam cumprir esse acordo, ou seja, até 2030, carbono zero. E até 2050, não, 50% da emissão dos gases, né? E até 2050, carbono zero. Uma forma de compensar, porque aqueles países desenvolvidos que não têm como diminuir essa emissão dos gases, né? Devido às suas indústrias químicas, né? Alimentícias, né? Indústrias metalúrgicas. Então, esses países deveriam o quê? Fazer essa compensação com reflorestamento. É o que muito acontece na Amazônia, e há poucos dias eu soube que o governo italiano vai investir, inclusive, no governo em Tocantins. Eu soube disso, né? Há poucos dias. Então, eu lhe pergunto, esse é o questionamento, qual a visão do nosso atual governo, tá? Quanto à atuação
voltada para esse tipo de economia de regulamentação ambiental? Com que olhos ele olha para isso, esse tipo de economia, essa compensação ambiental, entendeu? O senhor entendeu o que dizer? O reflorestamento. Porque, como o senhor falou, a gente vê muito desmatamento, principalmente do Senado, ou do Cerrado. Mas, e por que assim, eu não vejo tanto por parte, eu não digo aqui no Cerrado, eu não digo lá na Amazônia, essa compensação, porque seria ótimo para a gente isso, esse reflorestamento. Com que olhos o nosso atual governo vê isso? Seria a minha pergunta. Não, o que acontece o que acontece o Brasil está numa situação relativamente confortável para que nós possamos alcançar uma neutralidade do ponto de vista de reduzir as nossas emissões de carbono, tá entendendo? E compensá-las com aquilo, com as nossas florestas, a coisa toda. Então, você passa a ter uma neutralidade, porque você está emitindo aquilo que você está absorvendo. Então, você tem uma espécie de uma neutralidade. Pois bem, isso as autoridades brasileiras, elas atuais, elas estão muito conscientes desse processo, né? A ministra Marina da Silva, nós não poderíamos ter uma pessoa, enfim, que tenha uma biografia tão ligada, uma pessoa que inspira uma confiança generalizada, né? Não só no Brasil, mas também fora do Brasil, muito respeitada. E isso é muito, muito, muito positivo. O que acontece? 50% das emissões de carbono do Brasil, né, elas decorrem do desmatamento, né? Então, o Brasil... e o desmatamento, a maior parte do desmatamento é um desmatamento criminoso, ilegal. Então, se o Brasil simplesmente fizer valer, né, a sua legislação e controlar essa situação e impedir as emissões, ilegais, né? E isso, naturalmente, é claro que o Brasil, né, todo mundo espera que nós tenhamos condições de fazer isso. Isso vai fazer uma diferença, e já está fazendo uma diferença. Isso já está fazendo uma diferença. E tanto assim que o Brasil se comprometeu, né, a essa situação de neutralidade em 2030. Né? Então, o Brasil está confiante e os dados, não sei se vocês têm acompanhado, mas a cada, enfim, nova mensuração, né, você está tendo um resultado mais positivo do ponto de vista do controle dessa situação. Né? A outra parte, né, 24% das emissões, elas decorrem da atividade agrícola. Né? E também já há, quer dizer, há por parte dos produtores agrícolas, né, uma consciência cada vez maior, entende? Uma disposição cada vez maior de você agir com vistas a buscar essa racionalidade. Todo mundo está querendo melhorar e ajudar e fazer a coisa, entende? Todos entendem. Eu acho que essa consciência, todos entendem. Eu acho que estão cada vez mais todos no mesmo barco em busca. Né? Então, temos que combater a criminalidade, temos que combater quem é que está desmatando ilegalmente. Né? E vamos conseguir esse objetivo. E na parte agrícola, eu não tenho a menor dúvida que também os índices serão reduzidos. E o interessante disso tudo é que a maior parte da concentração das emissões, elas estão na Amazônia. Né? A maior parte das emissões de carbono do Brasil estão na Amazônia. Então, passa a ser, enfim... a Amazônia é gigantesca, né? Você bota toda a Europa ali dentro da Amazônia, mas de qualquer maneira, você tem localizado ali o problema, né? Com condições de você
de você buscar uma solução. Então, eu sou otimista, eu acho, e realista, né? Eu acho que nós temos autoridades, temos gente competente, consciente, que está trabalhando e buscando, então, atingir esses objetivos. E eu não tenho dúvida que os dados que já estão aparecendo, né, são claramente indicativos desse esforço do governamental e do setor privado, nacional, né? Enfim, é um esforço de todos. E o simples fato de hoje estarmos aqui na academia, né, e também outras universidades estão fazendo a mesma coisa, mas o fato aqui da Católica, do Distrito Federal, mostra o fato da Católica, enfim, está também nessa posição de vanguarda, né? Sempre atenta, né, a essas questões que são questões muito importantes para o país e muito importantes também para o mundo. Doutor Sérgio, eu quero primeiro dizer que me sinto muito feliz. As suas falas nos deixam esperançosos, porque temos ouvido tantos discursos estranhos sobre a questão ambiental, que quando vem alguém que traz a lucidez que a ciência tem apontado durante já décadas, eu acredito que as políticas públicas pautadas nessa lucidez são as mais corretas. E aí eu gostaria de provocá-lo. Nós sabemos que o Estado e as políticas públicas não são algo hegemônico, simplesmente. Não chega alguém porque tomou posse fruto de um processo eleitoral e ele simplesmente tem a hegemonia do discurso. O Estado é uma construção sempre do plural, né? Nesse nosso contexto democrático. Exatamente, a democracia, né? Então o cidadão, né? O povo, né? Tem uma importância fundamental, né? E a pergunta é, como nesse processo democrático de construção de políticas públicas voltadas para atender essas demandas que são já indicadas pela ciência há décadas, como lidar com discursos que buscam camuflar essa evidência, que é uma evidência científica. Como lidar com esses discursos que negam evidências tão explícitas? Não, é uma pergunta boa, importante, e eu creio que a universidade ela é parte da resposta, ela é parte da solução, né? Porque o conhecimento, né, nasce aqui, nasce na universidade. O Paul Crutzen, né, ele fez as pesquisas dentro das universidades. Aliás, embora ele fosse um holandês, ele, na realidade, estudou na Suécia, né? Então, as pesquisas que ele fez, né, foram ali, houve uma caixa de ressonância na própria Suécia. E isso explica, quer dizer, essas pesquisas começaram, essa consciência começou a acontecer nos países nórdicos, que eram mais próximos, e eram mais próximos desse esforço de pesquisa que estava sendo feito por esses químicos, né? E já há muito tempo, ele ganhou o Prêmio Nobel em 2005, mas essas pesquisas que ele vem fazendo é desde 1950 e tantos, entende? Então, 60, né? Então, não é... Isso é a universidade, o conhecimento, né? Que a universidade tem um poder, que é o poder do conhecimento, né? E vocês, né, que são professores, alunos que estão estudando, aprendendo, né, vocês têm um extraordinário, vocês têm uma enorme responsabilidade, porque é exatamente a responsabilidade do conhecimento, de quem pode demonstrar, quem pode apontar, através de seus artigos, através de suas intervenções, através de debates que organizem, né? E tem onde o joio do trigo, poder separar o joio do trigo, entende? A verdade da não verdade, entende? E naturalmente, a universidade só pode querer defender
o conhecimento científico, né? Então, é a garantia que nós temos. E temos muito boas universidades no Brasil e universidades cada vez melhores. Esse esforço de pesquisa que é realizado aqui deve ser aprofundado, né? Cada vez mais, e um esforço de cooperação internacional. Eu não tive tempo, mas a importância do multilateralismo é exatamente você poder interagir com outros povos e de igual para igual, né? E em busca do conhecimento, do direito, da troca, né? De algo que é discutido, é debatido de maneira aberta, né? Não é fruto de decisões fechadas, nem nada. Quer dizer, é um processo muito democrático, muito aberto, em que todos participam, todos debatem, né? E as universidades, os think tanks também colaboram. Então, isso é muito positivo, né? Enfim, a resposta à sua pergunta é a universidade, é o conhecimento. Muito bom. Nós já estamos com 20 horas e 28 minutos. Eu gostaria de saber se o nosso querido coordenador aqui do programa, o professor Carlos, tem alguma consideração a fazer, alguma pergunta? Está me ouvindo aí? Pessoal, sendo meu áudio. Pessoal, primeiramente agradecer nosso querido embaixador Sérgio Eduardo pela excelente palestra, né? Eu vi aqui, tem muito aluno ainda, né? Nestas alturas do campeonato. Estamos um pouquinho tarde, saindo do horário, mas, pelo visto, assim, tem um engajamento bastante, um sistema interessante que ele trouxe aqui, de parte dos nossos alunos, dos convidados. E só chamar a atenção, um ponto que o embaixador falou aqui, gente, tá? A maior parte das respostas vem da academia, tá? Porque, assim, tem muita gente do setor público, do setor privado, mas quando a gente quer, de fato, dar uma resposta mais técnica, mais científica, né? É a academia, né, que vai ajudar isso, né? Então, desde esse ponto de vista, né, vocês que estão aqui nos alunos de políticas públicas e outros programas, nós estamos no lugar certo para construir, através da metodologia, através da pesquisa de cada um de vocês, respostas às perguntas que são levantadas. Não de uma maneira, diria assim, pessoal, subjetiva, em relação à opinião, mas de uma maneira mais técnica, né? Isso que a universidade proporciona a cada um de vocês, na sua formação. Eu sei que muitos de vocês chegaram com ideias, com temas de interesse para aqui, para a nossa universidade, e vocês, a partir do que estão sendo, assim, a partir da formação que vocês estão tendo, vocês estão mudando os paradigmas, né, que vocês tinham antes de chegar aqui, e hoje em dia vocês conseguem desenvolver uma pesquisa, levantar uma hipótese de pesquisa, desenvolver uma metodologia para trazer essas respostas, né? Então, eu acredito, sim, que a academia é o lugar certo para nós levantarmos pesquisas e muitas das questões que são levantadas na sociedade, às vezes a gente cai no achismo, cai na subjetividade, mas é a universidade que vai trazer essas respostas. Então, eu fico feliz por vocês que estão aqui, pelos nossos alunos, e novamente agradecer aqui também ao professor Gidalt, né, gentilmente se dispôs para estar com a gente aqui para participar como moderador, Ronaldo, que fez o vínculo aqui com o embaixador, dando suporte, apoio no necessário, que eu também agradeço bastante o Ronaldo, tá, pelo seu apoio imensurável. E, novamente, ao nosso querido embaixador Sérgio. Obrigado. Muito melhor que não seja, viu, embaixador, que não seja a última vez, mas gostaríamos de ter o senhor em palestra, outros eventos importantes que nós estamos também programados para esse ano. Vamos fazer uma próxima vez ao vivo, sim. Presencial, né? Os alunos. A gente pensou fazer, viu, pessoal, presencial, mas vamos planejar, vamos buscar outro momento aí. Chamar toda a galera, todos os alunos. Foi só para dar um gostinho, aí. Bem, doutor Sérgio, queríamos que o senhor desse suas últimas palavras nesse encontro de hoje, que teremos próximos aí, mas o que fala no seu coração de esperança, depois de tantos anos, contribuindo com a nossa nação, vendo esses estudantes de políticas públicas aqui do nosso programa e outros convidados que estão conosco, o que há no seu coração de esperança para os nossos estudantes, né?
Olha, no seu eu coração creio de que a esperança para os próximos esperança tempos, né? é cada vez maior, é cada vez maior. Eu acho que o Brasil, apesar de todos os problemas, ele vai avançando, né? E tem grandes, enfim, de uma perspectiva de uma pessoa com a minha vida, eu posso, enfim, eu quando era um jovem, nós não tínhamos Brasília, tínhamos um sonho de ter Brasília. Hoje estou aqui. Isso é realmente uma realização extraordinária. E o que você nota é que, apesar dos problemas, há um avanço, né? Há um avanço. E, sobretudo, um avanço na educação. E esse avanço tem que ser irreversível. É por isso que esses objetivos de desenvolvimento sustentáveis são importantes, porque não são objetivos, enfim, temporários, são objetivos permanentes, entende? Você tem que incorporar essas conquistas. Essas conquistas têm a ver realmente com educação, tem a ver com você mudar a desigualdade, você criar uma sociedade mais justa, você tornar o Brasil um país melhor. E é isso tudo, é isso que nós queremos, e a gente está testemunhando essa evolução e acreditando nela. Mas ela não será o resultado desse ou daquele indivíduo. Ela é o resultado do somatório do povo brasileiro, do somatório da vontade, das decisões do povo brasileiro e dos estudantes nas universidades e em tudo mais. Então, esse poder é o poder nosso, é o poder da nação brasileira, tá entendendo? Então, nós somos parte disso. E é preciso que a gente tenha consciência de que nós somos parte desse processo de construção. E temos sido, né? Mas tem cada vez mais, porque ele decorre do conhecimento. É o conhecimento, a educação, que vai nos levar a uma posição diferente da que temos hoje, uma posição em que o nosso orgulho será ainda maior. Muito obrigado. Nós agradecemos. Eu quero convidar todos os estudantes, por gentileza, fique aqui ao lado, vamos fazer um print aqui, fique aqui ao lado do nosso coordenador, professor Carlos, e vamos abrir a câmera, pessoal. Eu vou tirar aqui o destaque. Gente, essa foto vai chegar ao Peru, tá? Então, vamos lá, abre. Isso aí, quem mais puder abrir suas câmeras, nós fazemos esse print para ficar para a história. Ok, alguém mais? Então vamos lá. Vou contar até 3 e a gente dá aquele sorriso. 1, 2, 3. Muito bom. Já está registrado. E nós não, aqui já foi. Quero informar você o seguinte: o link da palestra de hoje ficará disponível. Contudo, peço permissão ao professor Carlos, eu vou baixar esse vídeo, vou editá-lo, disponibilizar no canal. E o link depois vai ser fornecido pelo professor, porque aí já fica bem, perpetua, né? Fica na rede, esse momento não fica só restrito ao Teams e às pessoas que têm o link aqui. Bem, por aqui nós encerramos, mas eu quero passar aqui para o meu líder, que hoje o meu líder é o coordenador do curso. Professor Carlos pode se despedir. Eu sou líder, mas também sou aluno ao mesmo tempo do professor Ginaut, né? Os cursos que ele dá na graduação, cursos EAD, presenciais. Gente, muito obrigado novamente a todos, né? Vamos encerrar aqui, tá? E mês que vem, acho que teremos uma outra palestra, tá? Estarei, devido ao tempo, informado para vocês, divulgando. Agradeço a todos por estar aqui com a gente nessa excelente palestra. E um abraço e Deus abençoe a todos, viu? Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau. Boa noite.